Fala, meus alunos do primeiro ano, vamos fazer a correção da avaliação para quem é meu aluno do Lions. Essa foi a avaliação de vocês. E para quem é meu aluno de Presidente Kennedy, eu usei essa atividade como revisão e pode ter alguma questão ou outra que não esteja aí na sua revisão, mas o assunto é o mesmo. Como eu já fiz todas as correções, já fui falando, explicando, tirando dúvida de quem manda mensagem, que não tem problema nenhum, essa correção eu vou fazer de uma forma mais rápida, tá bom? Se você tiver dúvida de alguma coisa aí, manda mensagem, entre em contato. Então, na número 1 aqui, ó, de cima para baixo, os estados físicos dos compostos a uma temperatura de 25 graus Celsius são... O que a gente tem aqui? Ponto de fusão e ponto de ebulição. O que eu falei com vocês? Se uma substância está submetida a uma temperatura menor do que o ponto de fusão, ela é sólida. Se a temperatura que ela está submetida é maior do que o seu ponto de ebulição, de fusão, ela já virou líquido. Se for maior do que de ebulição, ela já virou um gás. Por isso que o 25 graus aqui, ó, é importante para a gente. 25 graus Celsius já passou a fusão do pentano, mas ainda não atingiu a ebulição, então ele ainda é líquido. Para o fenol, não atingiu ainda nem o ponto de fusão, nem derreteu ele ainda, ele só derrete a 43 graus Celsius. Então a 25 graus Celsius ele vai ser sólido. O clorofórmio, a temperatura dele superou o ponto de fusão, então já ocorreu essa transformação, mas não alcançou a ebulição, então ele ainda é líquido. E para o cloro, a temperatura que ele está submetido já passou o ponto de fusão, já passou o ponto de ebulição, então ele já virou um gás há muito tempo. Então a resposta certa aqui é a última alternativa. Líquido sólido, líquido gasoso, um gás. Aqui tem uma tabela ó, com o potássio sem carga, o potássio com carga mais 1, cálcio mais 2 e o enxofre menos 2. Né? Número atômico e quantidade de nêutrons de cada um. Com essas informações dá para completar muitas outras. Vamos lá. Ó. Em relação às espécies, são feitas as seguintes afirmações. K+, apresenta a mesma quantidade de prótons e elétrons. Errado. Se ele apresentasse a mesma quantidade de prótons e de elétrons, ele não teria uma carga. Né? Carga é quando perde ou ganha elétrons, e aí a quantidade de prótons não é mais a quantidade de elétrons. Cálcio mais 2 tem 2 elétrons a menos que o cálcio sem carga. Aí alguém vai falar, professor, mas o cálcio não apareceu. Sim, mas qual é a diferença entre o cálcio e o cálcio mais 2? Que um perdeu 2 elétrons. Então o cálcio mais 2 realmente tem 2 elétrons a menos do que o cálcio que não tem carga nenhuma. Pronto. O cálcio mais, o íon cálcio, tem mais prótons do que o cálcio. Nossa, gente, desculpa. O íon potássio tem mais próton que o potássio, sem carga nenhuma. Errado. Né? Até porque ó, continua sendo potássio. Por que continua sendo potássio? Porque tem a mesma quantidade de prótons. A carga não está relacionada com os prótons, assim, nessa questão de ter mais ou menos. A carga está relacionada com a quantidade que ganhou ou que perdeu de elétrons e não de prótons. K e S-2 têm o mesmo número de elétrons. O potássio tem 19 prótons. Como a carga dele está mais 1 aqui, ele tem 18 elétrons. O enxofre tem 16 prótons, como a carga aqui é menos 2, ele tem 18 elétrons. Então, realmente, eles têm a mesma quantidade de elétrons. 2 e 4. Aqui, ó. A variação de energia modifica o estado físico da substância. A esse respeito, e de posse da tabela abaixo, assinale a alternativa incorreta. Fenol e pentano são substâncias compostas. É só a gente olhar a fórmula dele. Ó. Fenol é composto de carbono, hidrogênio e oxigênio, e o pentano de carbono e hidrogênio. Então, eles são, sim, compostos. O oxigênio, ó, o gás oxigênio que a gente respira é uma substância simples, que é formada só de um elemento. Assim, né? O oxigênio é uma substância simples. É. O fenol é sólido a 25 graus Celsius. O fenol só se transforma em líquido, olha o ponto de fusão dele, a 43. Então, a 25 graus Celsius ele vai ter se transformado em líquido? Não, ele vai continuar sendo sólido. Correto também. O fenol se adicionado em água, aqui, ó, D de quê? Densidade. Para a gente saber se alguma coisa afunda ou flutua, a gente tem que saber a densidade. Está falando que o fenol, que se for adicionado em água, ele vai afundar, considerando que os dois não se misturam. Qual é a densidade do fenol? 1,07, maior do que o da água. Então, se ele for misturado com água, ele afunda. A temperatura ambiente, 25 graus Celsius, o pentano se encontrará no estado gasoso. O pentano só se transforma em gás, olha o ponto de ebulição aqui, ó, a 36 graus Celsius. A 25, ele ainda não vai ter atingido essa temperatura. Ele não vai ter energia suficiente para ter se transformado em gás. Ele ainda vai ser líquido.
Então, essa aqui é a resposta errada, que é o que a gente estava procurando. Um suplemento que pode ser utilizado é o vanádio quelato, que é usado na tentativa de impulsionar os níveis de força e aumentar os ganhos de massa muscular. Vanádio age como um potencializador da insulina, imitando os efeitos desta. Considerando que o átomo de vanádio, ó, o Vzão lá, o símbolo do vanádio, seja formado por 23 prótons, então o número atômico dele é 23, já sei. 23 elétrons, então ele não tem carga nenhuma, porque a mesma quantidade de prótons positivos ele tem de elétrons negativos. E 27 nêutrons. 23 prótons mais 27 nêutrons me informam o número de massa do vanádio, que vai ser 50. Então, a alternativa correta aqui, D. Moleza, isso aí é de graça, hein? Outra de graça. 5 amigos estavam estudando para a prova de química, coisa que o povo não faz. E decidiram fazer um jogo com os elementos da tabela periódica. Então tá ali, ó. Fernanda, Gabriela, Júlia, Paulo, cada um escolheu um cartão que representava um elemento químico e ele tinha o seu número de massa e o seu número atômico. Beleza. Qual é a regra do jogo? Que o vencedor, aqui ó, que o vencedor seria aquele que apresentasse o cartão contendo o átomo com o menor número de nêutrons. Ih, mas os nêutrons não aparecem de cara, né? Mas é só a gente subtrair. Vou colocar aqui, ó. 56 menos 26 do ferro, ele tem 30 nêutrons. 16 menos 8, o oxigênio aqui tem 8 nêutrons. 40 menos 20, o cálcio tem 20 nêutrons. O lítio, 7 menos 3, 4 nêutrons. E o cloro, 35 menos 17, 18 nêutrons. Então, o que tivesse menor quantidade de nêutrons seria o vencedor do jogo. E esse seria o Paulo. Um professor, durante uma aula prática no laboratório de química, colocou em um recipiente aberto 3 substâncias diferentes. Quais são essas substâncias? Gasolina, colocou 5 ml de gasolina, 10 ml de água e 3 gramas de sal de cozinha. Né? E aqui a densidade de cada um desses compostos. Em seguida, pediu a seus alunos que mostrassem um esquema que representasse como as substâncias ficaram dentro do recipiente. Sendo você um dos alunos presentes na aula, assinale a alternativa que representa o esquema pedido pelo professor. Aí eu falar, professor, não fizemos esse teste, não poderíamos ter feito, né? Mas a questão aqui, ó, eu gosto muito dessa questão, que é a questão do raciocínio do aluno. Gasolina, água e sal de cozinha. Quem se mistura, quem se dissolve um no outro aqui, ó? A gente sabe que gasolina e água não se misturam, mas que o sal é sim solúvel em água, né? Se dissolve em água. Então, água e sal formariam uma fase só. Né? E essa fase, quando colocada no mesmo recipiente com a gasolina, ela vai flutuar, ela vai ficar por cima ou ela vai afundar? Para isso a gente precisa olhar o quê? A densidade. A densidade da mistura entre água e sal de cozinha seria uma média entre esses valores aqui, tá? Não seria nem a da água, nem a do sal de cozinha. Mas seria uma média, então estaria entre esses valores, que são maiores do que o da gasolina. Então a gasolina menos densa, e não mistura com os outros, ficaria por cima. O 1 ficaria em cima. O 2 e o 3 misturados no fundo do recipiente. Viu que legal? Só pensar um bocadinho, né? VOF, sobre esse gráfico aqui, ó, de resfriamento. O fenômeno que ocorre na região B da curva é a solidificação e há 2 fases em equilíbrio. Então, como a gente está resfriando, partindo do estado físico que tem mais energia, a gente sabe que no A é o gasoso. O B é o gás transformando em líquido. No C aqui, ó, é só líquido. E no D é o líquido se transformando em sólido. A partir do E aqui a gente só tem sólido. A gente falou muito disso em sala, né? E nas aulas que foram indicadas para quem não estava em sala assistir também. B é a solidificação. Não, o B é a passagem do gasoso para o líquido. É liquefação, né? Condensação. A solidificação seria no D ali, né? Quando está virando sólido. Então que a primeira afirmação é falsa. O gráfico representa o resfriamento da água pura sob pressão de 1 atm. Isso é a pressão de 1 atm, é a condição, né? Que eu já falei com vocês também. Por que é água? Porque ponto de fusão e ponto de ebulição são propriedades específicas de cada substância. A única substância que tem ponto de fusão a 0 graus e ponto de ebulição de 100 graus a 1 atm é quem, gente? É a substância mais importante para a gente, que a gente fala nela toda hora. É a água. Correto? Então isso aqui está certo.
Pelo ponto de fusão e ponto de ebulição que aparecem ali no gráfico, eu sei que é água. Na região C da curva, há somente a fase líquida. Verdade. Na região B e D da curva, a temperatura permanece constante. Permaneceu mesmo. Ó. Durante o B, a temperatura sempre foi quantos graus? 100. E durante o D? 0. Não mudou em cada um desses processos. Podemos afirmar que o ponto de fusão da substância é 100 graus. O ponto de fusão não, né? Ponto de ebulição. Quando separa o estado líquido do gasoso, é ebulição. Quando separa sólido do líquido, que é fusão. E vice-versa, né? Questões discursivas para o pessoal pensar um cadinho, né? Em competições de corrida de carro e motos, qualquer segundo que um competidor, faltou o R ali, né? Complete uma volta mais rápido que seus oponentes é importante. Qualquer milésimo de segundo na Fórmula 1 é importante. Considere que um carro de Fórmula 1 desabastecido tem a massa de 750 kg. Então, a massa do carro é de 750 kg. Show. E a capacidade do seu tanque de combustível seja de 160 litros. Então, cabem 160 litros no seu tanque. Sabendo que a densidade do combustível que abastece esses carros seja de 0,75 kg por litro, determine qual será a massa do carro completamente abastecido. Então, o carro desabastecido tem massa de 750 kg. E se o cara for lá e completar o tanque no máximo que pode, qual vai ser a massa do carro? Ele vai ficar mais pesado, né? E isso é importante nas competições, porque quanto maior a massa do carro, mais pesado ele está, mais lento ele fica, né? Então vamos lá, para que a gente tem aqui? Ó? Eu posso pegar 750 quilos e somar com 160? Não, 160 é o volume que cabe de combustível no tanque do carro, né? A gente quer saber a massa. Opa, eu tô com um problema aqui entre massa e volume. E qual é a grandeza que relaciona essas duas grandezas? Densidade, né? E aqui está a densidade do combustível. Que a densidade é de 0,75 quilos para cada litro. Olha como que a gente lê ali, ó. 0,75 quilos por litro. Correto? Então, mas a gente sabe que no tanque do carro não cabe só 1 litro desse combustível, cabe 160. O que a gente faz? Multiplica cruzado aqui, ó. Deu um erro aqui. Aê, esse é um X. Multiplica cruzado para saber qual é a massa de combustível que vai caber dentro do carro. O volume a gente sabe, é 160. Mas a massa, ó, 160 vezes 0,75, 120. Então, se o cara completar o tanque do carro lá, ele vai estar colocando mais 120 quilos naquele carro. Se o carro já pesava 750, oxe, aí vai ficar fácil, né? Então, a massa do carro completamente abastecido, ó, o padrão de resposta aqui, ó, X quilos, 870 quilos. Fácil, né? Interpretar que é difícil. Modelos atômicos de Dalton. Aceitei todo tipo de resposta, tá? A gente sempre lembra do modelo atômico de Dalton quando ele fala da bola de bilhar. Principal característica que Dalton relacionou com os átomos, que eles eram indivisíveis. Por isso a bola de bilhar não pode ser quebrado. O átomo é a menor unidade da matéria, não pode ser quebrado. É a principal característica de Dalton. Está correta? Claro que não. Mas ele foi o primeiro, ele acreditava nisso. Thomson. Qual é a principal característica do modelo de Thomson, que é conhecido como o modelo do pudim de passas? Por que pudim de passas? Porque foi Thomson que descobriu os elétrons e viu que os átomos, sim, ao contrário do modelo de Dalton, que não falava nada sobre isso, apresentavam cargas positivas e negativas. Então, o primeiro a relacionar esse fenômeno das cargas nos átomos foi o Thomson. E Rutherford. Tá vendo que eu fui bonzinho? Nem cobrei o modelo de Bohr ainda. Né? Rutherford é conhecido como sistema planetário. Por que sistema planetário? Porque ele chegou e falou assim, ó, através dos experimentos que ele fez lá. O átomo ele tem duas regiões. O núcleo e em volta do núcleo a eletrosfera. No núcleo ficam os prótons e os nêutrons e na eletrosfera ficam os elétrons. A eletrosfera ela é muito maior do que o núcleo,
mas a maior parte da eletrosfera não tem nada. Só uns elétrons ali vagando, girando em torno do núcleo. Viu? Beleza. E o último aí, ó. Esse é bom pro cara ler. O cara lê, chega no final, não sabe nem o que começou. Por isso que tem que ir fazendo no caderno, bonitinho, né? Um determinado átomo X, vou colocar o bonitão aqui, ó, X, tem carga mais 2. Beleza. E é isótopo do Z. Opa, ele é isótopo, nossa, que letra bonita, do Z. E o que tem o Z? O Z tem número atômico 30 e massa 65. Ah, se eles são isótopos, eles têm a mesma quantidade de prótons. Então eu descobri que o X tem 30 prótons, número atômico 30. E o X é isótono do Y. E o que tem o Y? O Y tem massa 70 e número atômico 32. Isótono é a mesma quantidade de nêutrons. Os nêutrons eu tenho que subtrair aqui, ó. 70 menos 32 vai dar 38. Então, se o X é isótono do Y, quer dizer que ele também tem 38 nêutrons. Aí fica fácil, ó. Determine a quantidade de prótons, nêutrons e elétrons do X. Vamos lá, ó. Vou colocar ele aqui, ó. Próton, quando falou que ele era isótopo do Z, que tem número atômico 30, a gente descobriu que ele tinha 30 prótons, né? Elétrons, ele não vai ter 30 elétrons, porque falou lá no início que ele tem carga mais 2. Então ele perdeu 2 elétrons, ele só tem 28. E nêutrons, a gente descobriu quando falou que ele era isótono do Y, que eles têm quantos nêutrons? 38. Aqui não perguntou, mas poderia ter perguntado a massa do X, né? Como a gente descobriu a quantidade de prótons e nêutrons, a gente poderia muito bem determinar a massa dele. Pronto. Padrão de resposta. X, 30 prótons, 28 nêutrons e 38 elétrons. É isso, um abraço e tchau!